Livro dos Hebreus, Novo Testamento. Nós vamos para a meditação da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12. Novo Testamento, Hebreus, capítulo 12. Vamos ver a palavra do Senhor a partir do versículo 1 até o versículo 2. Dois versículos da palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Amém. Graças a Deus. Diz assim, versículo 1 do capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para quem? Para quem? Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E amém. Amém. Irmãos, dentro desta palavra, Deus, Ele colocou algo no meu coração para falar à igreja. Nós estamos vivendo, nesses dias aqui no Brasil, a Copa do Mundo, né? Bastante esportes. E olhando esse texto aqui, me veio alguma coisa no meu coração para a gente falar relacionado, né, não também a esporte, mas a uma atividade física. Queria falar alguma coisa sobre o atleta, porque quem está ali nos estádios, né, correndo atrás da bola, são atletas, homens preparados, né, para correr ali atrás da bola. Mas eu queria, nesta oportunidade, falar sobre um tema. Eu estava até escrevendo isto agora na parte da tarde, lendo aqui esta palavra aos Hebreus 12, e eu escrevi alguma coisa aqui para falar à igreja, que me veio ao meu coração. A gente fica olhando um atleta e Deus vai te dando alguma coisa para falar, e me veio esse texto aqui, não é? Então eu queria falar nesta noite sobre a maratona da nossa vida espiritual, porque nós estamos em uma carreira, não é? Em uma carreira também, e nós temos um alvo, nós temos um objetivo também. Então, a maratona da nossa vida espiritual. Então, eu anotei bastante coisa aqui falando sobre um atleta, né? Porque aqui o apóstolo diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, né? Todo o embaraço. E aqui eu anotei, o primeiro ponto aqui é como o atleta se prepara para uma maratona. É uma pergunta. Primeiro ponto aqui: como um atleta se prepara para uma maratona? Eu sei falar o básico, né? Porque eu não sou formado em educação física, então eu não conheço muito. Mas o básico, aquilo que os irmãos também conhecem, a gente pode falar. Eu queria pedir um dos irmãos que já abrisse a Bíblia, por favor, irmão Sinivaldo,
em Jeremias capítulo 12, versículo 5, eu gosto muito desse versículo da palavra de Deus, daqui a pouco você já lê. Então, o primeiro ponto aqui, como o atleta se prepara para uma maratona. Primeiro, aqui ele começa se preparando, cuidando do quê? Do seu físico, não é? Geralmente você não vê um atleta obeso, né? Tem um aí que joga no time que ele é meio gordinho, mas faz muito gol. Quem é que sabe? Ninguém vai dizer o nome, né? Ninguém arrisca falar o nome dele. Então, ele faz esse aí é meio gordinho, mas ele está nativo ainda, né? O que você pensou não, né? Então, ele marca muito pouco aí. Esse rapaz é meio gordinho, mas ele faz muito gol. Mas então o primeiro ponto, irmãos, que um atleta, ele cuida, ele primeiro se prepara o seu físico, não é? Ele treina, prepara o seu físico para poder ser um atleta. Irmão Silivaldo, por favor, Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Vamos ouvir isso, amém? Se fadigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Não é? Então, irmãos, nós já vamos tirando aí uma lição para a nossa vida espiritual, que o nosso Deus nos chamou, em primeiro lugar, para vencer, né? Para vencer. Ele nos chamou para vencer. Ele não nos chamou para parar no caminho, mas nos chamou para ser vencedores. Vencedores. Então, um atleta, quando ele começa a se preparar, pensando nisso, eu falei aqui de uma maratona, porque eu acho interessante a corrida deles, não é? Eles correndo, aqueles atletas, o que faz a maratona, então ele tem um preparo para isso. O primeiro ponto que eu anotei aqui, eu pedi para ler esse versículo que eu gosto muito, quando há esta repreensão a Jeremias, não é isso? Se você fadiga correndo com homens, você tem que ser preparado, mas eu te preparei para correr com cavalos, para competir, não é? Para enfrentar, para correr. Então, o segundo ponto aqui, eu falei sobre o preparo físico, o ponto 2 aqui, também há uma dieta alimentar uma dieta alimentar para o atleta. O atleta, irmãos, aquele que é o atleta, ele não pode comer qualquer coisa, não é? Ele não pode comer qualquer tipo de comida. Então, ele tem uma dieta bastante seletiva. A pessoa que é um atleta, que vai para a maratona, ou mesmo um jogador de futebol, ele tem uma dieta, ele não come qualquer coisa, não é? Então, ele não vai comendo qualquer coisa que se coloca lá na mesa, ele é bastante seletivo. Eu tirei alguma coisa também para o nosso coração. Eu queria que os irmãos lessem também Daniel, capítulo 1, versículo 8. Se algum irmão puder ter, por favor, Daniel 8, no meu coração também, este versículo sobre uma dieta alimentar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Daniel 1:8. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Vocês vão ouvir isso? Amém. Você já pensou, irmãos? Daniel ali no palácio, né? E aí ele rejeita comer aquela comida certamente tão saborosa, tão gostosa, que lhe fora colocada na mesa. É como se alguém chegasse diante de você com uma picanha bem assadinha. Não estou mexendo com alguém que não comeu ainda essa hora, né, Rui? Aquela picanha bem assadinha, gostosa, não é?
colocar na sua frente e você dizer, eu não posso comer isso daqui, não vou comer não. Mas o que você quer comer? Eu quero comer legumes. Essa comida aqui eu não vou comer, mas eu tenho outro cardápio, quero outro cardápio. E talvez alguém diga, mas você está doido, não é? Uma comida tão gostosa, tão saborosa, irmãos, mas nós hoje, em pleno século XXI, nós temos que ser seletivos. Não é? O crente, o servo de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, ele falando espiritualmente, nós não podemos comer qualquer coisa. Não é? Primeiro, a gente tem que colocar a comida na boca e mastigar. Mastigar. Quando você coloca a comida na boca e começa a mastigar, aí você vai sentindo o gosto da comida, você tem um paladar para isso, não é? Então você mastiga. Se a comida for boa, se for agradável, aí você engole, não é? Aí você engole aquela comida, deixa ela descer, porque ela é gostosa, está bem temperada, nem tem sal demais, nem óleo demais, mas ela está bem temperadinha, você começa a mastigar, você sente que é uma comida saborosa, e aí você come aquela comida, você engole, porque, irmãos, tem pessoas que ele coloca a comida na boca, mas ele não mastiga. Ele não sente o paladar, o gosto daquela comida, e ele já vai comendo, já vai engolindo, e isso faz mal. Irmãos, nós como servos de Deus, nós, como eu falei, nós devemos ser seletivos, nós devemos saber que comida nós comeremos. Porque tem cliente que alguém vai falando uma coisa assim, e ele não raciocina, ele já vai, glória a Deus, aleluia. Talvez se alguém está dizendo, glória a Deus, irmãos, espera um pouquinho, né? Escuta um pouquinho, espera, glória a Deus, vai mastigando, daqui a pouco você engole isto, não é? Então, o atleta, olhando para a figura de um atleta, ele tem a sua dieta, a sua comida selecionada, e isso faz bem, não é? E esta comida para nós, comida selecionada para nós aqui esta noite, é a palavra do Senhor. É o alimento, glória a Deus, que nos sustenta, que nos fortalece e nos faz caminhar. É a palavra de Deus. É o alimento, irmãos, para a nossa alma. É por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quando nós ouvimos pela palavra, irmãos, nós somos bem alimentados, bem tratados, não é? E isso vai fazer bem para a nossa alma. Outra coisa também, no ponto 3 aqui, eu ainda estou no primeiro tópico, né? Como o atleta se prepara para uma maratona, né? Aleluia. O ponto 3 precisa de um bom tênis. Eu nunca vi alguém maratona correr descalço, né? Tem que estar calçado. Precisa de um bom tênis, não é? Um bom tênis não pode ser qualquer tênis também, que não aguenta, não é? O impacto, não é? Ele pode ficar para trás, ele precisa de um bom tênis. E eu li aqui um versículo tão interessante que fala lá em Efésios 6:15. Quem quiser ler para mim, por favor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios 6:15, não é? Lógico que não vai falar de tênis aqui, mas vai falar de que nós devemos estar calçados, abalizados, não é? Quem encontrou, por favor. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçado os pés, não pode ser descalço, né? Não. Tem que estar calçado os pés no Evangelho da paz. Coisa boa, irmãos. Glória a Deus. Então, olhando para esse texto aqui e vendo o apóstolo falando, né? Aqui, depois eu vou seguir aqui também, aqui o versículo, o ponto 4, diz aqui também, eu anotei aqui também, como o atleta se prepara para uma maratona, ele também
não pode beber álcool, nem usar anabolizantes, não é? Coisas que depois vão lhe recriminar. Ele não vai passar no teste. Então, tudo isso é selecionado para o atleta, né? Eu fui tirando isso para a nossa vida espiritual. A gente vai pegando essas coisas e vai aplicando, a gente vai aplicando isso, irmãos, para a nossa vida espiritual, não é? Para a gente crescer sadio, não é? Sadio. Então, eu estava até falando para o irmão que hoje, os meus 47 anos, eu não como mais as comidas que eu comia antigamente, né? Eu sou bastante seletivo. Mas para quê? Para não morrer cedo, não é? Então, a minha parte eu faço, né? Aí eu faço a minha parte, não é? Não que a gente não come, mas a gente tem que ser um pouco mais moderado, mais seletivo, não é? Mais seletivo. E outra coisa que eu anotei aqui também, o quinto ponto, é muita concentração. Então o atleta, quando ele vai partir para fazer uma maratona ou vai para um jogo, ele vai primeiro para onde? Para concentração. Para quê? Para ficar ali concentrado, para competir, não é? Para competir. Então, o que eu lembrei? Que o crente ele tem que ser racional. O nosso culto, ele deve ser um culto o quê? Racional, um culto inteligente, um culto com entendimento. Eu vou falando, os irmãos vão mastigando, não é? Vão mastigando, vão lendo a Bíblia, não é? Vai lendo a Bíblia. Então, é um culto racional este culto, e todos os nossos cultos têm que ser racional. Todos os nossos cultos têm que ser cultos racionais, aonde o crente ouve primeiro, para depois deixar descer para o coração, não é? Deixar descer para o coração. E aí, se você mastigar e engolir, tem um animal que são ovelhas. Eles ruminam, não é? Eu achava isso interessante. Eu sou filho de lavrador e meu pai criava gado, criava cabra, viu? Eu achava interessante que eles iam, Sônia, para o campo, para as pastagens, e aí interessante que eu chegava à noite e escutava eles comendo. Eu falei, o que eles tanto comem, né? O que eles tanto comem? Isso daí, né? Eles comeram lá no pasto e agora eles não param de remoer. Mas é porque tudo que eles comem lá, quando eles só vão engolindo. Quando é de noite, eles ruminam, não é? E começa a mastigar, e aquilo ali vai fazendo a digestão, e ele vai crescendo saudável. Irmãos, nós também temos que ser assim. Quando você receber uma boa palavra, vai ruminando ela, e mastigando, engolindo, comendo, glória a Deus. E assim a igreja vai crescendo. Essa igreja está crescendo saudável, abençoada pelo Senhor, porque esta igreja, ela tem comido uma boa palavra, que é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Então a igreja que está crescendo, abençoada pelo Senhor, porque ela come a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra, ela desce para o coração. Agora o segundo tópico aqui, coisas, né? Quais os embaraços que podem atrapalhar o atleta? Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim: deixando todo o embaraço. Todo o embaraço. O apóstolo Paulo que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço. Porque tem coisa, irmãos, que se a gente não vigiar, a gente fica embaraçado, não é? Então, segundo tópico aqui, quais os embaraços que podem atrapalhar um atleta? Pastor, mas o que tem a ver com um atleta, não é? Eu nem exercício faz,
nem faça exercício que tem a ver com atleta. Meu irmão, nós estamos numa caminhada, e esta caminhada é em direção ao céu. Nós estamos numa jornada, e cada dia que passa, nós estamos aqui diante do Senhor, nos preparando, glória a Deus, para chegar diante do Senhor. E nesta caminhada, queridos, tem muitos embaraços querendo nos cercar, nos derrubar, para a gente não chegar lá. Mas o Senhor, Ele nos prepara para chegar diante dEle. Aleluia! Quantos embaraços? O inimigo, quem sabe hoje mesmo, não é? No teu dia, na tua jornada, quantas pessoas tentaram, não é? Tirar você de vir à igreja? Quantos embaraços aconteceram para você desanimar na fé? Mas você tem um alvo, você tem um objetivo. Aleluia! Aleluia! Você tem um alvo a chegar. Glória a Deus! Glória a Deus! Você tem um propósito. Aleluia! E nenhum atleta não sai sem propósito. Nenhum. Todos eles têm um propósito. E eu creio que você, como filho de Deus, você está aqui porque você também tem um propósito. Você tem um propósito no teu coração. Glória a Deus. Quais os embaraços que podem atrapalhar o atleta? Na saída ali, não é? Quando ele sai, eu anotei aqui, ele pode tropeçar. Eu já vi muito isso, né? Quando se dá aquele, às vezes eles vão buzina, ou dá até um tiro, né? Você já viu? Dá aquele estalo, às vezes o atleta ele tropeça. Mas tem uns que tropeçam, mas não caem. Ou até cai, mas sai correndo de novo, não é? Então, o atleta pode se embaraçar, e ele pode até se atrapalhar ali na saída, mas ele não pode cair. Quem pode ler para mim, por favor? Primeira carta aos Coríntios 10:12. Primeira carta aos Coríntios, ele pode até tropeçar. O tropeço, não é? O tropeço é o embaraço. 10:12. A pessoa pode tropeçar, mas ele tem que ficar de pé e prosseguir. Primeira carta aos Coríntios 10:12. Quem quer ler? Pois que tudo está em pé. Ore e não caia. Lê de novo. Aleluia. Pois que tudo está em pé. Ore e não caia. Olhe para que não caia, não é? Caia, olha. Então a pessoa pode até tropeçar, irmãos. Mas isso não significa que ele caiu, mas tropeçou, continua na luta, não é? Porque tem pessoas que quando ele tropeça, ele já desanima. Não, eu estava nessa corrida aí, mas eu tropecei, eu não quero mais prosseguir, eu vou desistir. Não desista, não é? Não desista. Se você está numa corrida, você tem um alvo, você tem um objetivo, você tropeçou em alguma coisa nessa jornada, meu irmão, levanta a cabeça e continua correndo. E continua correndo. Tropeçar é uma delas. Outra coisa também, o segundo ponto aqui, aí no tópico 2, que eu anotei, é que o atleta inteligente, não é? Inteligente, quando chega. Interessante que aqui, olhando o texto, aqui eu estava lendo, deixando todo o embaraço, o pecado que me pede no poder, corramos com o quê? Corramos com o quê? Com paciência. Interessante, não é? Quando sai aquele atleta, o atleta, tem uns que saem na frente, mas sai com um gás, um pique tremendo, você diz, vai chegar já. E aí tem uns que saem bem tranquilo, com paciência. Você diz, não vai chegar. Esse não chega lá. E aí sai aquele apavorado correndo, vai, correndo. Daqui a pouco, aí você olha e ficou lá atrás. E aquele que está com paciência, tranquilo, né? Vai correndo com paciência, é esse que muitas vezes chega até
o seu alvo, o irmão quer correr, corra com paciência, tranquilo, não é? Esperando, com paciência. O apóstolo, corra, mas corra com paciência, não é? Com paciência. Então aquele que sai apavorado na frente, não é? Muitas vezes ele não chega, ele para no caminho, ou então chega lá no fim. Mas tenha paciência, porque tem pessoas, irmãos, que ele não tem paciência. Ele não tem paciência. Às vezes Deus tem uma promessa na vida dele, e aí alguém diz, olha, Deus usa alguém, olha, eu vou te mandar para fazer missão em tal lugar. E aí a pessoa já chega em casa, olha mulher, amanhã eu já vou lá na empresa pedir a conta. Eu já vou pedir a conta lá. Não, mas o que foi? Não, Deus falou lá na igreja que Ele tem uma obra na minha vida, que Ele vai me enviar lá para a missão, Ele tem um chamado, eu já vou lá pedir a conta, e olha, e já arruma a mala. Arruma a mala. Irmão, nós temos que ter paciência para esperar. Com paciência, as promessas, e outras pessoas que Deus falou com ele, fez uma promessa, mas ele já quer que a promessa se cumpra amanhã. Deus promete para ele uma casa, fala para ele que vai dar uma casa, mas ele acha que amanhã ele já está com essa casa na mão. Deus promete um carro e amanhã ele já acha que ele deve chegar na primeira concessionária e já fazer a prestação em 70 vezes. Meu irmão, espera com paciência. Se Deus fez a promessa de te dar, confia no Senhor, vai tranquilo, porque Deus vai te dar aquilo que deseja no teu coração por etapas, e Deus vai te abençoando. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, frustradas na fé, meu irmão, o que aconteceu? Você era aquela pessoa que estava lá na igreja tão animado, e hoje eu estou te vendo assim. O que houve, meu irmão? Deus fez uma promessa, a promessa não se cumpriu, porque ele não esperou a promessa do Senhor cumprir na vida dele. Ele é aquele atleta que sai correndo apavorado, não é desesperado. Meu irmão, é com tranquilidade nós vamos chegar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu sempre digo que quando Deus, eu nem acredito que Deus demora, porque Deus tem o tempo dele, mas eu acredito que quando Deus faz uma promessa e parece para nós que está demorando, é porque Deus está preparando o melhor. Deus está preparando o melhor. E eu creio que quando Ele colocar na tua mão, Ele vai colocar o melhor que Ele tem para você. Glória a Deus. Ele vai colocar o melhor. Ele tem o melhor para você. Glória a Deus. Então, poupe energia. Está na descida hoje, está tranquilo, parece que tudo está light, está bem. Então poupe energia, vai devagar, poupe energia. Sabe por quê? Daqui a pouco vem a subida e você vai precisar subir. E para subir, você vai ter que ter energia, você vai ter que dar um pouquinho mais, não é? Então, aleluia. O segundo ponto aqui do tópico 2, na descida, poupa energia, né? Segura, poupa energia, porque a subida vem. A subida vem e você vai precisar de mais energia para subir, para competir, para chegar lá. Você vai precisar de mais energia. Então, se você desperdiçar na descida a energia, né, que você tem, quando chegar na subida. E o que eu pensei nessa subida, irmãos? Essa subida, para mim, é o dia mau. Porque o dia mau, ele chega para todo mundo. O dia mau, ele bate na nossa porta, né? E muitas vezes ele não avisa. Mas quando ele bater na sua porta, você deve estar preparado. Você deve estar preparado, porque ele vai bater na tua porta, mas espiritualmente você está firme em Cristo. Como é que está, meu irmão? Está tudo bem. Mas você parece que está numa prova tremenda, está numa luta tremenda. O que está acontecendo? Você diz que está bem? Está bem, porque Jesus está comigo. O dia mal chegou na minha casa, mas eu estou bem, graças a Deus, porque Jesus está comigo. Aleluia. Você poupou energia, glória a Deus. E que energia é essa?
é a energia da graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus, ela é tudo na vida do crente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor. Ele orava ao Senhor: Senhor, tira de mim o espinho na carne, né? Ele orou 3 vezes. Ele orou pedindo. É isso, 3 vezes ele pediu em oração. Qual foi a resposta do Senhor? Porque o Senhor respondeu ao apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão, você tendo a graça de Deus, você vai longe. Você não precisa ter muita coisa, não. Você tendo a graça do Senhor, você vai longe nesta caminhada. O que tem, rapaz? Você está passando pela luta danada, mas você está caminhando. Você está indo para a igreja. Você está pelejando. Sabe o que é que eu tenho? Eu tenho a graça de Deus. É a graça que me fortalece. É por isso que eu estou de pé. Aleluia! A graça, meu irmão. Aleluia! Paulo, deixa esse negócio para lá, rapaz. Eu te dei graça para você suportar. Eu te dei graça para você caminhar. Então a minha graça, Paulo, ela te basta. Aleluia! Com ela você vai longe. Ela é minha carta. Aleluia, aberta a você. Aleluia. Ela vai na tua frente. É a graça. Sabe por que você está aqui esta noite? Não é porque você é forte. É porque a graça de Deus tem te sustentado. A graça de Deus. A graça de Deus. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui, meu irmão. É porque a graça tem nos alcançado. É a graça. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Quais os embaraços que podem atrapalhar o atleta? Ele também precisa desafiar, ele tem um desafio. Ele precisa desafiar o clima. Por quê? Porque muitas vezes ele vai para uma maratona e o sol está quente demais. Está quente demais. É um problema. Ou pode estar frio demais. Ou pode estar chovendo. Então são coisas que um atleta vai ter que enfrentar. E nós também, irmãos, na nossa vida espiritual, tem muitas coisas que o inimigo ou o dia a dia vai colocando no nosso caminho, e nós temos que desafiar, nós temos que caminhar, ainda que esteja sol, estou falando espiritualmente, ou chovendo, ou fazendo frio, nós temos que ir. Amém. Eu nunca vi nenhum atleta falando assim: ó, hoje eu não vou correr porque está frio. Não, cancela a maratona, está frio. Cancela porque o calor está demais. Cancela porque está chovendo. Não, são coisas que vêm e o corpo sente, mas ele está preparado. Está preparado, meu irmão. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos capacita para os desafios. Aleluia. Porque nós temos desafio, nós temos peleja, e nós temos que desafiar tudo isso com a graça de Deus e o Espírito Santo na nossa frente. Glória a Deus. Terceiro tópico aqui que eu anotei, né? O apóstolo Paulo diz com paciência a carreira que nos está proposta, Outra coisa também, terceiro tópico aqui, cuidados que o atleta deve tomar. Cuidados. Primeiro, beber muito líquido,
né, beber muito líquido. Eu até achei interessante no versículo, João 4, do 13 ao 14. Se algum irmão ou irmã quiser ler, por favor. O atleta, ele precisa beber muito líquido, né? Beber muita água, ele precisa disso se tratar, né? João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mulher, você vai tomar essa água, mas você vai voltar a ter sede, a se virar. Você vai ter que voltar aqui para pegar ela de novo neste curso. Mas eu tenho uma água diferente. Eu tenho uma água, mulher, para te dar. E aquele que beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Jesus tem uma água para a tua alma nesta noite. Para a tua alma, quem sabe chegou aqui abatida, triste, preocupado com amanhã. Meu irmão, fique tranquilo esta noite. Deus, Ele tem uma água que é a sua palavra para o teu coração hoje. Esta água, ela está sendo exposta aqui para você essa noite, que é a palavra de Deus. Esta água, ela vai te ajudar a caminhar. Eu lembro que na palavra de Deus, quando Elias, né? Elias estava naquela caminhada, né, Senhor? Ali pelo deserto, e a Bíblia diz que ele estava tão desanimado que ele deitou para dormir embaixo de um zimbro, né? De uma árvore. Estava ali desanimado e pedindo a morte, dormiu, e a Bíblia diz que ele acordou com um anjo lhe chamando, disse: Elias, levanta e come. Aí quando ele levantou, ele acordou, ele viu um pão quentinho, que Deus mandou para ele. E aí ele disse: come e bebe. Deus cuida, irmãos. Além de trazer o pão, trouxe a água também. E você não vai comer pão seco não, rapaz, se engasga. Tem pão quentinho e tem água também. E aí a Bíblia diz que ele comeu, dormiu de novo. E aí o anjo novamente disse: olha, levanta, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus, sem parar e sem ter fome. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que entende isso, irmãos? Esta comida aqui, que é a palavra de Deus, ela faz você andar, ela faz você caminhar, ela te dá sustância, ela é alimento para a nossa alma. Glória a Deus. Rapaz, por que você não para? Para como? Eu estou alimentado pela palavra de Deus. Eu como a palavra de Deus, eu estou alimentado, eu estou tranquilo, eu estou caminhando. Glória a Deus. Então, me lembrei desta passagem, não é? Então, tem aqui esta conversa de Jesus com esta mulher, não é? Segundo ponto aqui, no tópico 3, ele também, muitas vezes, tem que tomar algum energético para repor as energias, não é? Porque ele tem que tomar algum energético. E esse energético, para nós, que somos crentes, não é? É o Espírito Santo na nossa vida, é o Paracleto, que é um dínamo que gera energia. O Espírito Santo é como se fosse um dínamo na nossa vida, que nos fortalece. Meu irmão, o dínamo, ele tem a função de gerar energia, de fortalecer. Essa é a função do dínamo. Ele gera energia, e o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus, e ele está na tua vida para te fortalecer. Ele
também é o energético que nós temos na nossa vida espiritual, é o Espírito Santo. Ele nos fortalece e nos põe de pé, não é o Espírito Santo. E agora, o apóstolo, meu Deus do céu, o horário já deu, vou concluir agora, irmãos. Vou concluir agora. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus. E o quarto ponto aqui, o quarto tópico o atleta, ele tem um alvo. Ele tem um alvo. Ele tem um alvo. Primeiro, chegar em primeiro lugar. Aleluia. Você já viu alguém, um atleta, por exemplo, que vai fazer uma maratona, ele falou, eu vou, mas eu quero chegar em segundo lugar. Né? Eu vou, mas eu quero ficar em terceiro, quarto, quinto, sexto. Não, todos ali que se preparam para essa finalidade, ele quer chegar em primeiro lugar. Ele quer chegar em primeiro lugar. Por quê? Porque ele tem um alvo. Ele tem um alvo a conquistar, não é? Então ele não pode concorrer. Ele não pode concorrer. Ele tem um alvo. E este alvo é chegar em primeiro lugar. Segundo, ele quer subir no pódio também. Ele não vai chegar lá em primeiro lugar e ficar olhando o pódio. Ele quer subir. Ele quer subir. Terceiro ponto, não só subir no pódio, não só, mas ele tem alguma coisa especial que lhe traz gozo quando ele subir no pódio, não é? E Jesus, e aqui a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Então, todo aquele que está correndo, ele tem um alvo a chegar, a conquistar, não é? Quer correr, chegar em primeiro lugar, depois ele quer subir no pódio, e depois de subir, ele quer levantar o troféu. Ele quer levantar o troféu. E aqui diz, olhando para Jesus. Meu irmão, se você correr nesta batalha, nessa luta diária na vida espiritual, olhando para o alvo que é Jesus, você vai chegar lá. Você vai chegar e você vai levantar o troféu. Aleluia. Fé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está nesta maratona espiritual, mas você tem que ter um alvo. Este alvo é Cristo, meu irmão. Este alvo é Cristo. Jesus. Não esteja aqui esta noite como um perdedor, como um derrotado, como aquele que quer chegar em segundo lugar. Não, para mim, eu já vi pessoas dizendo, não, irmãos, antigamente tinha muito essa conversa, né? Jesus deixando eu entrar no céu para ser só um tapete. Que tapete, meu irmão? Que negócio é esse? Deus quer você de cabeça erguida como um vencedor. Como um vencedor. Glória a Deus, como um vencedor. Coroado, abençoado em nome de Jesus Cristo. Nesta noite tem um alvo, tem uma visão. Caminhe pela fé, olhando para o Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele. E quando a gente está olhando para Jesus, focado em Jesus, nós vamos vencendo, irmão, todas as etapas. Aleluia. Eu me lembro de um corredor, eu não sei qual foi a maratona, os irmãos lembram disso? Me parece que o Vanderlei Cordeiro, quando ele estava correndo, aí saiu lá um escocês meio doido. O escocês eles até sai um cara meio doido com aquela saída de estrada, e ele entrou para tirar o Vanderlei daquela corrida. Era um bom corredor, não sei se alguém lembra disso. Lembra, Paulo? Era um escocês, né? Ele foi bem para a beira ali da pista, enquanto o Vanderlei tinha tudo para chegar em primeiro lugar. Aí chegou lá aquele escocês, aquela saiona, né? E empurrou ele de lado, assim, tirando ele, mas ele escapou. Ele escapou das mãos daquele homem que ia agarrá-lo para tirar da corrida. Ele escapou
e saiu correndo, ainda chegou em segundo lugar e foi coroado com a medalha. Meu irmão, ainda que apareça alguém, um inimigo, querendo tirar você dessa carreira, diz: não, dessa corrida eu não vou parar não, eu tenho um alvo. Aleluia. E aquela atitude do Vanderlei Cordeiro, ela foi elogiada pelo mundo inteiro, pela imprensa do mundo inteiro, a atitude dele, porque ele não veio para tirar, mas quando foi tirar, ele saiu daquele homem, perdeu algumas posições, mas ele disse: eu tenho um alvo, eu preciso chegar lá. Nem foi em segundo lugar ou terceiro, mas eu vou chegar. Uma medalha eu vou pegar. Meu irmão, você tem um alvo. Você tem um alvo. E ainda que ele tirar você deste alvo, deste foco, se meu foco é Jesus, eu vou ter que chegar lá. Glória a Deus, eu vou ter que chegar lá. Se não dá para chegar em primeiro, chega em segundo, terceiro, quarto, mas você tem um alvo e você vai ter que chegar lá, correndo com paciência, correndo com paciência. Quantas barreiras tem, quantos limites tem, glória a Deus, mas se você levantar a cabeça, se nós levantarmos a cabeça, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, você vai chegar em nome de Jesus. Queria convidar a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Que meu horário acabou. Lá vai, quem na sua, Glória a Deus. aleluia, a maratona da nossa vida espiritual. Você está nessa maratona. Glória a Deus. E nós vamos orar nesta noite, nesta oportunidade. Glória a Deus. E se você chegou aqui dizendo: pastor, para mim está difícil, né? Não estou aguentando mais correr, meus tênis já estão gastos, né? Minhas forças já se esvaíram e eu vou parar no meio desta jornada. Meu irmão, nesta noite eu tenho uma palavra para o teu coração: não desista, vai em frente. Vai em frente, glória a Deus, vai em frente, vai em frente, vai em frente, não desista do teu alvo, dos teus sonhos, dos projetos que Deus tem, aleluia, para te dar, para fazer na tua vida. Você não pode parar, você tem que ir em frente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Glória a Deus, agradecendo a Deus por esse culto. E que esta palavra, que você possa transferir tudo isso que eu falei para a tua vida espiritual, né? Para a tua vida espiritual, e sair daqui fortalecido em nome de Jesus Cristo. Fortalecido em nome de Jesus. Vamos estar orando e já encerrando este culto. Pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Salve a igreja para o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, quero agradecer por cada um de vocês. Deus abençoe. E eu, como o pastor Bertrand, lembro bem, quinta-feira próxima é um feriado, né? Certo é que para alguns será um feriado prolongado, né? Alguns vão fazer a famosa ponte, né? E aí, quando tem ponte, os irmãos gostam uma passeadinha, né? Mas nós queremos fazer um convite todo especial. Quinta-feira, você não indo viajar, vem estar conosco aqui. E por se tratar com o público, traga um amigo, traga um vizinho, traga um parente, para ouvir a palavra de Deus, para que nós estamos juntos aqui quinta-feira, exaltar o Senhor, temos um culto alegre, abençoado, e que vidas possam ser salvas nesse culto, amém? Alguém me consideração? Então vamos orar para todos, agradecer a Deus por esta boa palavra. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nesta noite queremos vir dizer, queremos exaltar, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua palavra ao nosso coração ministrada. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, e pedir ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a estarmos nesta jornada, Senhor, nesta caminhada, Senhor, como maratonista fiel, preparado, dedicado, Senhor, com os pés guardados no Evangelho da paz, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, venha nos fortalecer nessa caminhada, venha, Senhor, dar-nos vigor, venha, Senhor, dar-nos energia, Senhor, para que possamos te servir com dedicação, Senhor, ó Pai, que sejamos instrumento das Tuas mãos, e possamos ser bênção para as pessoas que nos cercam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor,
Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós. Todos digam Amém. Pai do Senhor Jesus.